Técnicas de transações imobiliárias apostila 1. Se você quer se destacar no mercado imobiliário, chegou a hora de aprender algumas técnicas de vendas para corretores de imóveis. Entenda como trabalhar com as estratégias certas para estruturar melhor o atendimento ao cliente e assim ter mais chances de aumentar as vendas. Um corretor de imóveis não é um vendedor comum. Afinal, esse profissional comercializa um produto de alto valor e que muitas vezes representa o sonho dos seus clientes. Por isso, este tipo de negociação exige um conjunto de habilidades e técnicas de vendas de imóveis bastante específicas e também algumas características pessoais que podem ajudar o profissional a alcançar o sucesso. Além disso, conquistar novos clientes nessa área é uma tarefa que tem sido cada vez mais difícil e cobiçada pelos vendedores de imóveis. Com a concorrência alta e a mudança no perfil do consumidor, os antigos macetes de vendas não têm mais os mesmos efeitos e já são conhecidos entre os compradores. Técnica está relacionada com o modo de operar e constitui um conjunto de práticas que visam reduzir os esforços para realizar determinada atividade. Assim, o corretor de imóveis que deseja melhorar o seu desempenho como vendedor precisa descobrir as boas práticas de venda imobiliária, ou seja, as técnicas de vendas de imóveis adequadas para a sua operação. Confira algumas a seguir. Conheça muito bem seus imóveis. Em primeiro lugar, quando se pretende vender um produto qualquer, é fundamental conhecer todas as suas características, benefícios, funcionalidades e até seus defeitos. No mercado de imóveis, não é diferente. Apesar de parecer óbvio, muitos corretores pecam ao não conhecer a fundo os imóveis que têm a oferecer. Portanto, para não passar aperto na hora de atender o cliente, é preciso ter em mente os principais pontos sobre seus imóveis e saber responder certas perguntas. Algumas delas são: como e quando o imóvel foi construído? A chance de negociação com o proprietário? Quais são as operadoras de telefonia, internet e TV que atendem o prédio ou a região? O empreendimento conta com um aquecedor central? Se for prédio, o gás é canalizado? Existe a possibilidade de modificar o imóvel? Essas são algumas questões, mas você pode ir pensando em outras, de acordo com a realidade de sua carteira de imóveis. Tenha presença online. Com clientes cada vez mais conectados e sempre buscando informações na internet, estar presente na web é uma das técnicas de vendas de imóveis essenciais para ser visto e reconhecido. Nesse sentido, ter um blog ou site que, além de divulgar os imóveis, informe seus clientes com um conteúdo relevante pode ser um diferencial, já que seu cliente encontrará o que procura no momento em que está mais propenso para realizar a compra. Além disso, ao se comunicar com os clientes na internet ou anunciar profissionalmente em portais imobiliários, sua credibilidade e autoridade no mercado aumentam e, consequentemente, suas vendas também. Acompanhe a jornada de compra do seu cliente. Com uma estratégia de marketing digital rodando, é possível mapear a jornada de compra do seu cliente e acompanhar outros indicadores, não só a taxa de abertura dos e-mails, conforme vimos anteriormente. Dessa forma, acompanhar quais materiais o lead baixou no site da imobiliária, quantas vezes ele interagiu com determinado conteúdo, quais os assuntos ele vem pesquisando e atividades afins, vão te indicar o melhor momento para uma abordagem. Assim, de posse dessas informações, os vendedores poderão traçar um perfil para aquele lead e realizar um primeiro contato mais persuasivo, ampliando suas chances de fechamento da venda. Pense no seu marketing pessoal. Mesmo quando se trabalha em uma imobiliária, é importante estar atento ao marketing pessoal. Basicamente, o objetivo dessa técnica é vender sua imagem e influenciar a maneira como seus clientes te veem.
Nesse sentido, ser comunicativo, entender o mercado de imóveis, estar apresentável e garantir uma boa aparência são pontos cruciais para quem quer se destacar e se tornar um profissional competitivo. Além disso, essa é uma das técnicas de vendas de imóveis que, se aplicada, ajuda o corretor a ser preferência dos clientes, conquistar a confiança do público e garantir mais condições. Crie valor ao ofertar o preço. Muitas vezes, o cliente realmente gosta do imóvel. É aquele que se encaixava perfeitamente às suas necessidades, exatamente o que ele buscava. Porém, quando descobre o preço, desiste da compra, simplesmente por não entender o valor do investimento. Isso pode ser contornado com uma técnica de venda de imóveis simples, que busca agregar valor ao preço do empreendimento. Então, esteja atento aos itens que seu cliente julga importantes e, quando for fazer a visita, reforce esses pontos juntamente com o potencial de valorização e as condições de pagamento. Dessa forma, você faz com que o cliente compreenda todos os aspectos positivos do imóvel e garante que ele entendeu o seu verdadeiro valor. Utilize gatilhos mentais. Todo vendedor já ouviu falar em técnica de persuasão em vendas. Os gatilhos mentais são uma das mais famosas dessas técnicas de venda de imóveis. Antes de falarmos dos gatilhos, é importante lembrar que a ideia aqui ao usá-los não é enganar o cliente ou tentar empurrar algo que ele não precise. A proposta é reforçar as necessidades reveladas pelo comprador, utilizando palavras gatilho, que o encorajam a dar passos assertivos em direção do próprio sonho, que é a compra do imóvel. Um gatilho muito comum, utilizado para gerar confiança, é chamar o cliente pelo nome durante as conversas. Dessa maneira, o cuidado com as palavras se torna importantíssimo. Por isso, utilize termos mais humanos. Em vez de comprar, preço e problema, use termos equivalentes como possuir, investimento e desafio. Ofereça um atendimento excelente. Essa é outra estratégia de vendas de imóveis que parece óbvia, mas costuma ser mal executada por muitos corretores imobiliários. De fato, os profissionais oferecem um bom atendimento, mas o erro está no fato de que muitos só dão verdadeira atenção aos clientes que apresentam reais chances de fechar negócio em um curto prazo. Na verdade, o que difere um excelente corretor de imóveis de um vendedor amador é a capacidade de entender todos os contatos como possíveis clientes e tratar cada um deles de forma adequada. Trabalhe o pós-venda. Um erro cometido por muitos corretores de imóveis e até mesmo por grandes imobiliárias é não ter ações pós-venda. Além de encantar, essa técnica de venda de imóveis tem o poder de fidelizar os clientes, o que significa fechar outros negócios futuramente. E, ao contrário de que muitos pensam, não é necessário investir em materiais caros ou em uma equipe apenas para realizar esse trabalho. Uma simples ligação ou visita ao cliente já garante pontos pela atenção e cuidado. Relações humanas no trabalho. Quem nunca estava cheio de problemas e acabou tendo um dia ruim de trabalho por conta disso? Que atire a primeira pedra, não é mesmo? Em situações como essa, é bem comum que os sentimentos se confundam e causem situações desagradáveis com os colegas de trabalho. Esse é um grande desafio a lidar no ambiente profissional e por isso as relações humanas no trabalho são essenciais. As relações humanas ocorrem na troca entre uma pessoa e outra, na interação que elas têm ao conversar sobre determinado assunto e, claro, ao trabalharem juntas. A prática dessas relações no ambiente profissional envolve, então, uma série de fatores que podem ser desenvolvidos pela empresa para que ela ocorra da melhor forma possível para todos os lados envolvidos. Como qualquer relação da vida pessoal, ela trata de mecanismos para um bom convívio entre pessoas.
Você provavelmente já deve ter ouvido falar que o homem é um ser social. Essa é uma teoria do filósofo grego Aristóteles, que aponta que todo ser humano é social porque depende do convívio com outro ser da mesma espécie. Talvez isso pareça poético demais, mas as relações humanas no trabalho têm relação direta com a teoria. Afinal, elas tratam de proporcionar um ambiente saudável para os funcionários, desenvolvendo relações de respeito entre eles para que, assim, sintam-se confortáveis e, consequentemente, sejam mais produtivos. Em uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, ninguém faz nada sozinho, não é mesmo? Então, essa é a lógica. Os funcionários são sociáveis e precisam de relações humanas uns com os outros para que suas atividades sejam mais efetivas. Basicamente, temos dois tipos de relação humana: a interpessoal, onde as pessoas interagem em eventos, na família, na escola, na empresa, entre outros locais, e o intrapessoal, consigo mesma. Alinhar o conhecimento interno com os anseios do outro é essencial para manter relações humanas saudáveis, duradouras e prazerosas. De acordo com o contexto e o local em que se está inserido, o comportamento e a maneira de se relacionar mudam constantemente. Por isso, é tão importante saber se comunicar, se expressando de forma correta em cada ambiente, em especial no trabalho. São fatores que influenciam diretamente na adaptação e na construção de boas relações sociais. Trabalhar em um ambiente positivo, com condições favoráveis, tanto em estrutura como na convivência com os colegas, é fundamental. Promovendo as relações humanas no trabalho. É preciso também monitorar os resultados de acordo com as métricas estipuladas, para saber se devem intensificar, diversificar ou modificar as próximas ações. Para inspirar e valorizar as relações humanas no trabalho, é preciso dedicação, seguindo alguns passos importantes. Crie um bom plano de carreira para estimular e envolver toda a equipe em prol de bons resultados. Implante uma metodologia de avaliação com transparência e autonomia. Desenvolva treinamentos para capacitar os colaboradores a desenvolverem a inteligência emocional, individual e coletiva. Implante um sistema de comunicação eficiente e ágil. Promova ações de conscientização e respeito sobre a diversidade no âmbito do trabalho.